O Windows 11 realmente é o sistema pior já lançado pela Microsoft. É o sistema mais lento que existe se comparado com seus antecessores. Só que tem mais um detalhe muito importante. Observe, né, nesse frame pausado aqui, que o Windows 11 com 49 abas do navegador, ele já trava, ele já mostra sinal de travamento. Mas quando você volta a mais de 25 anos no passado, no caso o Windows XP, com 50 abas abertas, que ele começa a travar. Vocês conseguem entender a realidade aqui dos fatos, né? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não é caro ter o seu Windows original e para isso eu convido você a conhecer a Good Offer 24, parceira aqui do nosso canal. Você encontra Windows, Office, jogos, versão LTSC, IoT Enterprise e basta utilizar o nosso cupom SDG que você tem mais desconto ainda. E um detalhe interessante, você consegue pagar pelo Pix, boleto ou cartão. Em seguida você vem em central de compras, pega a sua licença, volta aqui no Windows em configurações, coloca o seu e-mail e agora você vem aqui na opção onde você coloca a sua licença. E com isso o seu Windows vai ficar original vinculado à sua conta Microsoft. Show de bola, né? E como eu disse, não precisava nem desse teste para a gente saber que o Windows, no caso o 11, é uma porcaria e isso é um fato. Mas eu sei que muita gente vai comentar, mas lá no tempo do XP, né, os programas, os jogos, os softwares não exigiam tanto da máquina. E eu vou concordar, isso aqui é um ponto importante, né? É um ponto importante que a gente pode debater. Esse canal aqui não passa pano, então não adianta eu achar que eu vou aqui criar uma narrativa para corroborar com a minha opinião. Isso a gente não faz. Só que é um fato que lá no passado, há 25 anos, as APIs, Net Framework, né, antivírus, navegadores não pesavam como hoje em dia em 2026. Só que esse argumento, quando isolado e comparado com o Windows, no caso 11, ele cai por terra. Por quê? Fazer igual os crentes, ele cai por terra. Por quê? Porque o Windows 11 em máquinas modernas, poder de fogo top, NVMe, 32 GB de RAM, 64 GB de RAM, o Windows 11, basta pesquisar na internet, ele trava. Dá problema no explorador de arquivos, trava o sistema, congela, queda de FPS. Então, mesmo em máquinas muito poderosas, o Windows 11 é uma porcaria. Então, assim, são fatos isolados? São. Mas você vê, tanto que essa comparação, ela, por si só, ela não é muito forte para a gente fazer o comparativo. No entanto, esse canal, há mais ou menos 2-3 semanas atrás, fez um teste real, né, com máquina real, não porcaria de máquina virtual, onde ele mostrou do XP ao Windows 11. XP, o Windows 7, XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8.1 ou Windows 8, o Windows 10 e o Windows 11. E você já vê aqui claramente, né, quem perdeu. No entanto, eu vou voltar um pouquinho no teste, que é interessante. Eu vou deixar para você na descrição para você poder conferir. Ele mostra aqui inicialização, questão de espaço em armazenamento que cada sistema, no caso, ocupa. O Windows, inclusive o Windows 7 é o que mais ocupa espaço na instalação, né, quando você finaliza a instalação do sistema operacional. E aqui nesse teste de memória RAM que ele começa o seguinte, então, e você vai ver juntamente com a gente aqui. Vamos lá, esse detalhe aqui então, vamos lá. Próximo é o gerenciamento de RAM. Na primeira parte deste teste, decidi medir o uso de memória enquanto nada estava sendo executado em segundo plano, novamente tentando ser o mais preciso possível, porque há alguma flutuação neste teste aqui, mas aqui estão os resultados que obtive. O Windows XP ocupa a menor quantidade de RAM, com um grande salto ao migrar para o Windows Vista. Detalhe interessante, gente, é o seguinte. Aqui ele inicia o sistema, ou seja, desliga a máquina, inicia e abre apenas o gerenciador de tarefas. Coisa que eu sempre faço aqui no canal, mas eu sou fortemente criticado, dizendo que isso não é parâmetro para testar o Windows, para, assim, é lógico, não é um teste, né, para você ver algum detalhe importante, mas não é parâmetro de nada. E máquina virtual é? Hipocrisia. Aí, cara, eu bati na ferida, hein?
Se isso aqui não é um parâmetro, e máquina virtual é um parâmetro? Complicado, hein? No entanto, aqui no caso, ele ligou o PC, né, e abriu o gerenciador de tarefas. E você vê aqui, ó, que o Windows 8.1 ele ficou melhor otimizado que o Windows Vista e o 7. Isso aqui vai ser importante daqui a pouco, nesse mesmo teste que ele está mostrando aqui pra gente, tá bom? Então, nós temos o Windows 11 com 3.3 GB. Ou às vezes, aqui eu já testei, chegou a 3.5, né? Mas beleza, fica dentro da margem aí, ou seja, o Windows 11 sem fazer nada consome 3.5 GB, 3.3 GB de memória RAM. Ah, mas ele é inteligente, ele sabe quando a máquina tem muita memória RAM, e olha só, e veja bem, cara, cada uma que eu ouço, hein? Mas vamos lá. Quase o dobro da quantidade de memória, aqui permanecendo geralmente em torno do mesmo com o 7 e o 8.1, e depois um salto de 1 GB no Windows 10 e depois outro salto de gigabyte no Windows 11. Esses números são bem significativos e a propósito sendo generoso com os números do Windows 10 e 11, especialmente do 11. O Windows 10 estava oscilando entre 2,2 e 3,0 GB, mas parecia que estava geralmente em torno da marca de 2,3 GB. O Windows 11, por outro lado, viu saltos para 3,5 a 3,7 GB. Não um bom sinal para o Windows 11. Isso fica evidente na segunda parte do teste de gerenciamento de RAM, onde abro várias guias em um navegador até o sistema operacional atingir 5 GB de memória em uso. Observe que estou utilizando um navegador de terceiros baseado no Chrome chamado Superion, que está continuamente recebendo atualizações para todas as versões do Windows XP Service Pack 1 em diante, chat. Eu meio que tive que fazer isso porque o Firefox e o Google Chrome no Windows XP e Vista simplesmente não carregam mais páginas da web modernas corretamente. De qualquer forma, aqui estão os dados. Mais recente não significa melhor. Olha só que interessante, meu nobre, aqui que é o ponto crucial desse teste. Lembra que eu falei para vocês que do Windows Vista aqui para o Windows 8.1 existiu uma otimização, né? A gente conseguir ver lá o consumo de RAM sem fazer nada, né? Ele diminuiu um pouco comparado ao Windows 8.1. E se você observar, essa pequena otimização que o 8.1 tinha, ou tem no caso, ele fez uma pontuação muito boa com o nível de memória RAM usando, no caso, abas. Agora vamos ao detalhe mais importante. Então esses 50 tabs ou abas aqui é o seguinte, que o sistema com 50, no caso o XP, com 50 abas abertas do navegador, ele começava a travar o sistema, entendeu? O Windows Vista com 184 abas começava a travar. O Windows 7 com 235 abas começava a travar. Então aquela pequena otimização de nada, e olha só, e veja bem que era só 200 MB. Se você voltar aí, você vai ver que do Windows Vista para o 8.1, a queda de memória RAM com o PC ligado sem fazer nada de 200 MB. Talvez seja mais ou menos, mas é essa margem, certo? Olha só o ganho aqui, ó. Com 252 abas, ou no caso o Windows 8.1 começava a travar. Já o 10 com 150 abas. E, pasmem, meus nobres, 49 abas é o suficiente para fazer o queridinho da Microsoft, a joia da mente com inteligência artificial da Priquitolina, a IA que abre o navegador e faz tudo. Ele perde para o Windows XP. Se isso aqui não é vergonhoso, se isso aqui não é simplesmente mais uma que o Windows 11 toma, eu não sei mais o que é necessário para abrir os olhos dessa galera e simplesmente falar, gente, esfregar por goela abaixo assim, tá aqui, cara, o Windows 11 é um lixo. Continue defendendo o indefensável, porque são fatos, não são achismo, não é eu querendo aqui criar uma narrativa para corroborar com o meu tema do vídeo. São fatos. E nem precisava desse teste para mostrar que o Windows 11 é uma porcaria. Como eu disse, em máquina hoje top. O Windows 11 trava demais. Dá problema. É explorador de arquivo, é gerenciador de tarefas, é File Explorer. É o que você possa imaginar, essa porcaria trava, cara. Então, assim, continue achando que tá uma beleza, entendeu? E a Microsoft, os últimos artigos que eu li, você pode pesquisar na internet. A Microsoft está perdida. Perdida, e isso é outro fato.
Então, cara, isso aqui me assustou. Quando eu parei para olhar esse teste aqui, eu falei, não, gente, aí vocês estão de sacanagem. 49 abas ele começa a travar. O XP com 50 abas, ele começa a travar. Gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E um fato interessante, o 8.1 realmente, cara, era um sistema muito bom, viu? Tá aí. Mas é claro, isso aqui é um teste feito por um usuário comum, claro, assim como eu também. Não somos, pelo menos eu, né? Não sou especialista em Windows, não cago virtude, não sou MVP, tô pouco me fudendo pra isso, entendeu? Mas aqui a gente testa, assim como o cara fez aqui, em máquina real. Então, isso aqui que é o mais importante no meu humilde ponto de vista, porque o achismo e máquina virtual não são parâmetros de porcaria nenhuma. Mas tá aí, meu nobre, o Windows 11 é o sistema mais lento da Microsoft. Não foi esse teste que provou isso, não. Já tem outros também que mostra que o desempenho, por exemplo, do 10 com o 11, o 10 ganha. Então, são fatos, né? Quando a Microsoft vai consertar isso, não sabemos. Mas enquanto a babação de ovo, não, o Windows é perfeito, e olha só, e veja bem, entende que isso não faz com que a Microsoft queira corrigir a babação de ovo, os canais, os sites, não, o Windows, e olha só, e veja bem. Vocês entendem que esse tipo de atitude de vocês não ajudam em nada. Não ajuda, faz atrapalhar. Porque vocês fecham os olhos para babar ovo de uma empresa que não está nem aí para o usuário. E enche o sistema de IA e tá pouco se lixando se você suou para comprar um computador que rode o sistema, pelo menos sem travar, né? Coisa que é complicado hoje em dia. Meu nobre, tá aí para você o link desse teste, está para você na descrição. Até nosso próximo vídeo, Grupo Sairo Digital.